Você entrou no telefone? Bom dia a todos, que o nosso Mestre Jesus possa envolver cada um de nós, cada ser nesse planeta, em muita luz, muita paz e muito entendimento. Hoje nós vamos ter o nosso estudo online, que a neve não deixou chegar no centro hoje, mas eu queria desejar a todos um ótimo dia. Vamos fazer um estudo, que eu já fiz esse estudo na casa, e nós vamos repeti-lo mais uma vez, porque é sempre bom lembrar das coisas boas, os ensinamentos, e quantas oportunidades não temos com esses livros maravilhosos que Emmanuel nos trouxe, através de Chico, Joana de Ângeles, através de Divaldo, Kardec com as obras básicas, e tantos outros irmãos que se dedicam, doam o seu tempo para nos trazer conhecimento, para nos trazer paz ao coração, com temas edificantes. E hoje eu decidi fazer esse estudo no capítulo 40 e 41 do livro Pão Nosso, que é um livro, para mim, de cabeceira, né? Que eu uso também para fazer o meu Evangelho no Lar, o nosso aqui em casa. E tem lições maravilhosas, né? Ele pertence à coleção Fonte Viva de Luz, que são 5 livros, que é o Pão Nosso, e 4 mais que eu não vou lembrar o nome agora, né? Porque eu estou com a minha cabeça focada nesse estudo de hoje. Mas até o final eu lembro e falo para vocês. Mas aí, eu estou vendo aqui no chat muita gente aqui, Sônia Emília, Luciana, Cibelinha, está tudo aqui com a gente, né? Estamos aqui reunidos. Vocês vão colocando o nome dos livros do Fonte Viva de Luz, mas não vale colar não, tá? Tem que lembrar de cabeça. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa oração inicial, buscando essa paz de Jesus, pedindo que Ele aclare os meus pensamentos para que eu possa levar essa mensagem de amor, de paz, de esperança para todos os nossos irmãos aqui presentes, aqueles que não puderam comparecer hoje. Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço para tentar chegar mais perto do Senhor. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, paz, a luz que aclara os caminhos do porvir.
És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade bendita de aprendizado, e vamos aprender juntos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, vamos começar o nosso estudo, que, como eu falei antes, foi retirado do livro Pão Nosso, por Chico Xavier. Dirlene, bom dia, está aqui com a gente. Beth, bom dia, está aqui com a gente também. Que bom que vocês vieram. Vamos lá então, vamos começar. Então ele vai começar com o capítulo 40 do livro Pão Nosso. O que nos traz Emmanuel? É uma frase, né? É uma passagem da Bíblia que está em Hebreus 8:10, que é de Paulo de Tarso, né? Na carta aos Hebreus. E ele diz assim: diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes sereis por Deus e eles me serão por povo. Paulo, carta aos Hebreus 8:10. Eu queria só perguntar um pouquinho, como é que está a imagem? Está boa? Vocês escrevem aí, está tudo bem? Se vocês estão me escutando bem, se eu preciso consertar alguma coisa. Vamos lá, então. Então, ele nos diz aqui que o Senhor vai colocar as leis no nosso entendimento, na nossa consciência, e no nosso coração ele vai escrever. E aí ele será o Deus, nosso Deus, e nós seremos reconhecidos por seu povo, quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus, que ele escreveu, né? Na nossa consciência. Deus está lá, às vezes está adormecido, mas está na nossa, nós sabemos disso, que Deus está ali para a gente, né? E aí segue, agora começa a explanação do nosso benfeitor. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas e em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. E é verdade, né? O Evangelho foi traduzido por todas as línguas. Todos nós, como um povo, mesmo os ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que está tudo certo, eles estão seguindo o livre-arbítrio deles, está tudo certo. Mesmo eles querendo ou não, está ali. A palavra de Deus, a essência de Deus está na consciência de todos nós. Mas o mais importante é o nosso coração. E seguindo, mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, né? Que tem que acabar com como que eu vou te colocar isso? Com a teoria, né? Que nós, até agora, às vezes, em muitos casos, eu falo nós, falando de mim mesmo, né? A gente estuda tanto e a gente acaba, sem perceber, transformando num doutor da lei, como os fariseus eram na época de Jesus. Né? A gente entende a lei de Deus, sabe, decora cada versículo, decora cada passagem da Bíblia, mas a gente não usa isso no coração. Nas oportunidades que nós temos, nós deixamos passar.
porque nós ficamos só na escrita, na palavra, mas não colocamos esse sentimento para fora. E aí ele fala aqui, seguindo, Emmanuel, mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, quer dizer, com a nossa atitude, nos refolhos da mente, lá no fundo da mente, né? Nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações. Quer dizer, a gente vai falar sobre o evangelho, mas mais importante, nós vamos exemplificar. As nossas ações vão refletir os nossos pensamentos. Agora mesmo, a gente ainda não está nesse nível de falar e fazer a mesma coisa, né? Ainda a gente suborna o nosso pensamento, ainda a gente não consegue, não dá conta ainda de fazer o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente aprende. Mas é um processo, nós todos vamos chegar. Por mais duros que os nossos corações possam estar, nós vamos atingir, nós vamos nos elevar. Dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Nós vamos começar a exemplificar o que a gente está aprendendo aqui cada dia. E eu sempre ressalto que é tão importante, né? A gente às vezes pensa, eu não faço nada, é tão pouquinho. Não é não. Cada dia de estudo, cada participação num estudo, cada atendimento fraterno que a gente vai, cada palestra que a gente assiste, cada passe que a gente toma, cada conversa edificante, cada missa que a gente pode ir numa igreja assistir, né, um sermão, às vezes, do padre que está ali se esforçando também, como nós, para aprender. Então, um dia, nós vamos tirar isso do papel e colocar em prática. Mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, dedicados, tentando aprender um pouquinho, nós já começamos esse processo. Às vezes o processo a gente não vê, mas nós já começamos. Quando a gente dá uma palavra de paz para um irmão que está precisando escutar alguma coisa edificante, que está passando por uma dificuldade, como todos nós passamos. Então, esse é o pensamento, né? Que Deus, ele escreve tudo no nosso coração, mas nós temos também que nos esforçar para passar isso adiante. Aí segue o nosso benfeitor, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Olha que coisa profunda, né? Nós estamos agora divulgando, eu estou aqui, Wilson, estou divulgando a mensagem de Jesus. Mas um dia, com certeza, eu vou ter que me converter nessas palavras, porque senão de nada vai adiantar eu ficar estacionado só na palavra, porque nós temos que progredir, e quando nós progredimos, nós guindamos quem está do nosso lado também a progredir, porque nós vamos dar um exemplo de paz, de amor, de caridade. E ninguém vai sozinho, nós não conseguimos sozinho. Nós precisamos, é como Deus criou nosso planeta. Ele criou para uma coisa depender da outra. Para nós, cada um de nós dependemos do outro para subir. É como, vamos dizer assim, um pai de família que tem 5 filhos, que ele ama os filhos, e ele se eleva e os filhos ainda ficam lá. Ele não vai conseguir ter paz. Por quê? Porque o amor dele não vai conseguir ter paz enquanto aqueles irmãos que ele ama tanto não for também, não crescerem como ele cresceu. Então,
ele vai abdicar da onde ele estiver e ele vai voltar para ajudar-nos. Como nós temos a nossa mãe, nosso pai, e eles não nos abandonam. Eles querem nos ajudar, eles querem que nós cresçamos, eles querem que nós tenhamos o que de melhor existe, porque ele nos ama. E assim é Deus para com a nossa humanidade toda. Deus nos ama. Ele quer que nós progridamos, que nós nos elevamos espiritualmente para deixar de sofrer, que é esse sentimento de sofrimento que nos traz aqui, que nós estamos envolvidos com orgulho, vaidade, egoísmo e assim adiante, eu vou enumerar. Então, nós temos realmente que nos transformarmos em traduções vivas do Evangelho. Aonde nós estivermos, levar a palavra do Evangelho, as palavras de Deus, de Jesus, adiante. Esse é o convite maior que Paulo nos faz. Eu falei sobre o capítulo 40. Eu falei rápido, porque o capítulo 40, ele é uma introdução disto aqui, do que nós vamos estudar agora, que é o capítulo 41, que é um dos mais bonitos de toda a coleção, na minha opinião, porque é um convite ao amor, é um convite ao futuro. E o que é o futuro na realidade? O futuro é o que nós fazemos. A nossa atitude agora é o nosso futuro. O que nós plantarmos agora vai ser a nossa colheita do futuro. Né? E o que nós estamos passando agora é a colheita do nosso passado, que foi as nossas escolhas, que agora é o nosso presente e futuro. Então, nós temos realmente que tomar cuidado no que nós vamos plantar. Nós podemos plantar muitas coisas agora. Nós podemos plantar, por exemplo, inimizade com o nosso vizinho. O que nós vamos colher depois? Ou nós podemos plantar a amizade, o carinho, o entendimento. Então, o que nós fizemos hoje vai refletir no nosso futuro. Tudo certo até aqui? Vocês podem colocar um comentarinho aí, que eu não abri a tela toda para ver os comentários que estão aqui. Se alguém está... Eu já entendi que está tudo bem, está tudo certo, tem sinalzinho de joia, tem ali a Marilda. Bom dia, Marilda. Tá tudo certo, então? Se vocês tiverem alguma coisa aí para colocar, pode colocar e eu leio para vocês, tá? Vamos lá, então. Ele vai dizer aqui, no futuro, lição número 41, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Olha só que coisa interessante, né? E não mais ensinará cada um a seu próximo, e nem cada um a seu irmão, dizendo. Quer dizer, não vamos mais precisar da palavra, dos livros, porque todos os conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por quê? Porque nós vamos estar vivendo o Evangelho. Nós vamos estar com o Evangelho enraizado em nós. E que quando nós temos o Evangelho enraizado em nós, é só amor, é só bondade, é só paixão, é só perdão. Nós não vamos ser mais ofendíveis, né? Porque quando nós nos ofendemos com alguma coisa ou com alguma situação, é porque ainda nós somos ofendíveis. Nós ainda somos orgulhosos e vaidosos e egoístas.
quando não mais ficarmos magoados ou ressentidos quando alguém faz alguma coisa má para a gente, alguém tenta alguma coisa ou faz alguma coisa que nos deixa muito, muito chateado, enquanto nós estivermos ainda vivendo nessa faixa vibratória, nós ainda vamos sofrer muito, porque nós não vamos estar entendendo que os nossos irmãos têm as necessidades deles ainda, como nós temos a nossa. Às vezes, nós perdemos oportunidades de deixar de comentar na vida dos outros. Nós queremos ainda comentar, fazer comentários na vida dos outros. Eu estava agora há pouco mesmo falando com a Geilza, a gente estava comentando sobre a filha dela. Né? Em vez de orar, a gente comenta. E eu que estava comentando, ela não, ela estava defendendo. Eu estava lá só apurrinhando ela, coitadinha. Né? Mas eu tenho um amor muito grande, eu gosto muito da Maiara, né? A nossa filha querida lá do Brasil. E a gente, às vezes, quando nós temos o nosso entendimento já, que é de amor, de paz, nós já não sofremos mais isso, né? Já não nos afeta mais o que o outro pensa, né? O que o outro vai fazer de mal para a gente, porque a gente já não vai estar esperando, porque aquilo já não vai afetar mais o nosso interior, já não vai afetar mais assim, não vai causar mais aquela dorzinha no fígado, não sei se vocês estão me entendendo, né? Que a gente fica assim, com aquela coisa presa no coração. Então, quando alguém nos fizer alguma coisa, nós vamos conseguir perdoar, como Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Perdoa, 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 até cansar de perdoar, e depois que cansou, segue perdoando. É assim, porque nós temos que parar. A gente que estuda tanto o Evangelho, nós temos que parar, porque nós sabemos, como diz no Evangelho, que falam que morto animal, morto veneno, nós sabemos que não é verdade isso. Que às vezes seguimos... Espera só um minutinho só, por favor. Que às vezes seguimos no plano espiritual. Quando nós temos um desafeto, por exemplo, uma pessoa que nós brigamos, nós passamos assim, revidando alguma coisa que nos fez de mal, ou nós fizemos alguma coisa de mal e a pessoa não consegue perdoar, nós sabemos que nós levamos isso por muito tempo. Porque quando nós batemos de frente com as leis de Deus, quando nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com as leis de Deus, nós sabemos que nós temos que, de uma maneira ou outra, ressarcir ou consertar isso. Mas não é simplesmente ressarcir e consertar. Ah, paguei, está tudo certo. Porque se a gente pagar, se a gente fizer, se a gente resgatar e de nada aprender, a gente vai acabar fazendo de novo. E aí vai virar um ciclo vicioso. Talvez nós estamos nesses ciclos viciosos. Nossa, a gente não sabe por quanto tempo nós estamos nesse ciclo vicioso. De uma vez nós estamos lá, uma vez nós estamos cá, e nós não conseguimos nos organizar, nós não conseguimos harmonizar com os nossos irmãos, né? Nós fizemos muita maldade e eles querem se vingar, daí eles se vingam, e aí a gente se sente ofendido, e a gente também, já que ele se vingou, também quero me vingar,
E isso cria um círculo vicioso. Agora, quando nós estamos em Deus, vivendo o que Jesus nos ensinou, vamos esquecer um pouco do espiritismo, da igreja, de tudo. Vamos só colocar Jesus, o nosso mestre. Só vamos colocar o que ele veio nos ensinar. Esqueçamos de tudo. Só lembramos o que Jesus veio. Algumas palavras que Jesus falou, né? Põe-te de acordo com o seu irmão enquanto estás a caminho, porque depois é difícil. Aproveita agora, quando estamos caminhando junto, porque depois fica mais difícil. Porque quando o ódio se implanta, e nós temos testemunho disso em vários livros, quando o ódio entra no coração, ele cega a razão, ele cega tudo. Ele só quer uma coisa: destruir, destruir, destruir. E nós temos a obrigação, como cristãos, de evitar, pelo menos, tentar evitar que isso aconteça no nosso futuro. Porque nós sabemos o quanto é difícil o resgate. Se nós olharmos na nossa vida hoje, nós sabemos o quanto é difícil pagar as nossas dívidas, que nós mesmos fizemos. Talvez não temos as condições agora de entender o que nós fizemos. Mas nós vamos ter que, de uma maneira ou outra, ressarcir. Não é melhor ressarcir com amor? Sabendo que nós vamos lá na frente encontrar esse irmão e vamos poder dar um abraço, vamos poder trocar experiências. Talvez nós vamos ser esse maior que está aqui nessa passagem de Paulo. E talvez nós vamos ser o menor. Mas aí eu pergunto, né, o que é maior e o que é menor? Se nós olharmos lá no material, o menor é o que está mais errado, né? Se nós olharmos no lado espiritual, o menor, que é o mais humilde, é o que está mais elevado. Então é interessante nós pararmos para pensar nessas coisas, né? O que nós estamos fazendo hoje? O que nós estamos plantando hoje, no presente? O que passou, passou. O que está lá atrás já não tem jeito. O que a gente pode fazer é tentar consertar. Algumas já está feito. Agora, o presente, como que nós vamos seguir adiante, que é o nosso futuro? Isso é o mais importante. Isso que Jesus nos traz, a boa nova, de saber que tem um reino todo nos esperando, um reino de amor, de caridade, aonde não existe a doença e aonde também não existe doentes. Vamos seguir um pouco adiante aqui? Então nos diz Emmanuel, quando o homem gravar na própria alma, quer dizer, o evangelho, né? Quando ele interiorizar o evangelho de Jesus, né? Os parágrafos luminosos da lei divina. O companheiro não repreenderá o companheiro. Quando nós estivermos em perfeita sintonia com a lei de Deus, de Jesus, com a boa nova, nós não vamos precisar repreender ninguém. E nem vamos precisar ser repreendidos, porque todos vão estar na mesma sintonia. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere, a cadeia, fechará as portas, porque não vai ter criminoso.
Para que vai ter cadeia? Só tem cadeia agora, só tem prisão, porque ainda tem criminosos. Quando nós não tivermos nesse nível de crime, ainda de fazer o mal para o outro, para que precisa cadeia? Os tribunais vai ficar em silêncio, porque não vai ter ninguém acusando e ninguém se defendendo. Olha que coisa maravilhosa. Vocês pararam para pensar nisso? Um dia não vai ter nem réu e nem juiz. Olha que coisa maravilhosa. Os canhões ou os revólveres, as armas de fogo, vão ser convertidos em outros aparelhos, aqueles citarados, né? Que vai servir para a terra. Ou vai servir para ir no museu para lembrar o quanto é doído isso. Que já não vai precisar mais de armas. Ninguém vai precisar se defender. Defender de quê? Se defender do amor? Olha que coisa profunda, que coisa linda. Que ele fala no futuro. Ele sabe, como Deus sabe, como Jesus nos avisou. Nós vamos do átomo ao anjo. Nós vamos progredir. E um dia nós já não vamos precisar. No futuro, próximo ou longe, não importa. Nós não vamos precisar de nada disso, porque nós vamos estar elevados. Os nossos irmãos que estão caminhando conosco agora vão estar elevados. Então não tem por que brigar, porque nós vamos estar na mesma sintonia. Eu não vou trabalhar para mim, eu vou trabalhar para nós. Vocês não vão trabalhar para vocês, para sua família, para o marido, para os filhos. Vocês vão trabalhar para a comunidade, para todos. Por quê? Porque todos vão ser os seus amores. Não somente os maridos, as esposas, os filhos, mas a comunidade. Todos vamos nos amar reciprocamente. Esse é o futuro que Emmanuel nos traz aqui nessa explanação dessa passagem de Paulo. Homens de armas volverão à sementeira do solo, quer dizer, em vez de matar, vai trabalhar. Vai arar a terra. Vai plantar. Vai colher o que Deus nos dá. Cada um vai trabalhar e vai ajudar a sua comunidade. O ódio será expulso do mundo. As balonetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Vocês acham aí que esse futuro está próximo? Porque se a gente olhar agora do lado, a gente vai falar, epa, o negócio está complicado. Porque agora o que a gente usa mesmo é arma. Às vezes, arma de fogo, às vezes, armas de palavras. Nós não perdemos a oportunidade, às vezes, de falar o que não devemos. E eu falo isso de mim mesmo. Né? A gente, às vezes, perde a oportunidade de falar coisas edificantes, né? Em vez de falar coisas boas, a gente acaba colocando coisas más, fazendo comentários sobre o político esse, sobre o presidente daquilo, em vez de orarmos pela paz do mundo. Quando nós vemos uma coisa dessa, nós temos que falar, gente, está tudo certo. Aí eu falo assim, Wilson, está tudo certo? Eu falei, olha, está tudo certo, porque não cai uma folha da árvore sem um consentimento de Deus. Nós temos os exemplos, por exemplo, de Capela, que Emmanuel nos traz, sobre os exilados de Capela, explicando
que o nosso planeta aqui é muito semelhante ao sistema de Capela. É muito semelhante. E eles passaram o que nós estamos passando agora, que é a transição para um plano melhor, um pouco mais amoroso. Mas eles chegaram no cume. Quando Emmanuel nos traz, e Chico e todos outros que falam sobre esse assunto, que eles chegaram no momento que já ia passar, não era de prova e expiações para regeneração, já ia passar para mundo felizes, né? Então, já estava se terminando quase já estava, não é terminando, desculpe, já estava no cume, já estava já no limite já do plano de regeneração. Então, os espíritos que estavam ali, eles tinham que ser trazidos. Aqueles que não entenderam isso que a gente está conversando aqui, aqueles que não entenderam que o amor tem que prevalecer, que todos possam trabalhar junto, sem olhar o que o outro está fazendo. Ah, aquele tem mais. Mas por que ele tem mais? Será que é porque ele trabalhou, porque ele se esforçou, porque ele dedicou tempo, em vez de ir para a festa, ele foi para o estudo, fez 2, 3 universidades, se preparou para a vida? Então, a gente tem que ver isso. E nós, por exemplo, estacionamos, não quisermos fazer, não, eu vou trabalhar especificamente para me divertir. Eu não vou trabalhar para construir algo para minha família ou para minha comunidade. Eu simplesmente vou viver a vida. Como que eu posso reclamar se o outro tem mais? Como que eu posso reclamar se a árvore do outro é mais frutífera do que a minha? Será que eu tenho esse direito? A gente tem que pensar nessas coisas. Agora, se todos trabalhassem na mesma sintonia, eu não estou falando que todo mundo tem que ser igual, gente, não é isso. Quem tem aptidão para cozinhar, vai cozinhar. Quem tem aptidão para limpar a casa, vai limpar a casa. Quem tem aptidão para inteligência para fazer uma máquina para facilitar a vida, vai fazer. Cada um vai ter o seu nível, mas nós temos que estender a mão para aquele que ainda tem dificuldade, porque nós não vamos conseguir chegar lá sozinhos. Nós precisamos nos conectar um com os outros. Nós precisamos estar em sintonias e nos ajudar reciprocamente. Agora, a gente vai nos ajudar como? Falando? Não. Trabalhando. Exemplificando o que nós lemos aqui. Hoje eu tenho certeza de que todos que estão aqui nessa reunião, jamais, eu pelo menos espero, que vai pegar uma arma para machucar um irmão. Mas, infelizmente, eu falo que tem pelo menos nessa reunião aqui, que usa a boca para machucar os outros, que sou eu. Então, eu falo de mim. E isso é uma arma que a gente tem que educar. Nós precisamos nos educar. Eu até dei um exemplo, agora que a gente estava fazendo um estudo há pouco tempo atrás, que eu aprendi com o André Luiz Ruiz, que ele falou uma coisa muito interessante no estudo dele, né? Ele falou, imagina uma casa que só tem um cano, né? Tem vários, tem a pia da cozinha, tem o banheiro, mas só tem um cano. E nesse cano passa água e esgoto, no mesmo cano. Vocês acham que é possível isso? Seria possível um cano só passar esgoto e água? Você acha que a água ia sair limpa desse cano? Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa boca, para não sujar a água limpa com o esgoto da maledicência,
com o esgoto do xingamento, dos palavrões, para que a nossa água saia limpa. Mas isso é de cada um, né? Cada um tem que cuidar da sua aguinha. Vamos seguir adiante aqui? A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Nossa, que coisa bonita, né? Não basta ser bom, é profundamente bom. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, né? Porque às vezes a gente parece mendigo. Eu falo também de novo por mim, né? Um mendigo espiritual, pede, 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 depois que termina de pedir, começa a pedir de novo e não agradece. Se a gente olhar para o lado, nós vamos ver coisas, nós vamos ver situações que nós temos que agradecer e agradecer de joelho. Por exemplo, agora, olha o frio que está lá fora, gente. Não importa se é uma choupana, não importa se é uma casa de 10 quartos, não importa se é um quarto, não importa se é um banheiro que a gente está, mas não está quentinho, né? Eu não falo aí do pessoal que está no Brasil, aí que vocês estão melhor que a gente, que aqui tem 10 polegadas de neve lá fora, viu? Mas não é uma bênção a gente ter o sol para olhar, à noite, as estrelas, a gente tem uma casa quente que a gente possa proteger, não precisa ter luxo, não. Só se proteger do frio que está lá fora, já. E em vez de pedir por nós, nós podíamos pedir por irmão que está lá na rua agora, que tem que trabalhar, por exemplo, lixeiro, ou o rapaz que está limpando a neve, que está botando sal para que ninguém caia e se machuque. Então, se nós pararmos para pensar, né, a prece, agora a gente não tem nível ainda de só alegria e louvor, mas a gente pode dividir as partes, né? A gente pode pedir, por que não? Jesus mesmo nos disse, pedis e obterei. Nós podemos pedir paz, pedir discernimento para tomar melhor decisão na vida, mas também agradecer por ele ter trazido as palavras do Evangelho, agradecer pela nossa inteligência, agradecer pelo nosso corpo físico. Quantos irmãos agora estão em situações péssimas, em hospitais, às vezes num lugar de guerra. Então nós temos que agradecer, louvar a Deus, agradecer a Deus, louvar que Ele está no comando de tudo, aceitar, resignar, às vezes, uma situação e tentar progredir com isso, aprender com isso, né? Porque às vezes dói lá no fundo da alma. E segue aqui. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Quer dizer, as igrejas, não é só a casa, as igrejas, que é as casas onde nós nos reunimos para congregar, vai ser de trabalho sublime, fraternidade suprema, fraternidade de amor, de ajudar aquele irmão, de dar educação, aquilo que nós conquistamos, tentar passar para os nossos irmãos. E eu sempre lembro e agradeço muito aos evangelizadores, que é uma coisa muito importante, porque é ali que começa aquela sementinha, começa ali com as crianças. Se eles conhecerem Jesus desde cedo, vai ser muito mais fácil para eles ter discernimento de tudo isso que nós estamos estudando aqui. Isso é muito importante. Talvez não faça efeito, porque o jovem, nós passamos por isso.
Eles vão crescer, vão querer ir para a vida, vão querer namorar, vão querer passear, vão querer ir para os bares, eles vão querer ter as oportunidades dele, eles vão querer viver a vida. Quando a gente está jovem, a gente não pensa que vai ficar velho. Eu, pelo menos, não pensava. Né? A gente pensa que vai ser jovem para sempre, aquela energia, aquele fogo de vida, né? Mas eu lembro, porque eu falo por mim, eu tinha a semente do evangelho dentro de mim. E quando eu precisei, eu soube aonde pedir ajuda. Mas muita gente não sabe aonde pedir ajuda. Que é o evangelho de Jesus, a nossa ajuda, a nossa redenção. Quando a gente sabe, a gente tem essa sementinha dentro, é muito mais fácil. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplanderá para sempre. Então, quando Deus estiver realmente no nosso coração, não por palavras, mas por atitudes, nós vamos ser esse tabernáculo, essa casa de luz eterna, que é onde os nossos irmãos podem chegar e entrar no nosso coração e receber o amor de Deus, porque o amor de Deus vai estar no nosso coração. Olha que coisa importante isso. Nós nos transformar. Nós agora, no nosso nível de entendimento, nós não somos tabernáculos de luz. Nós somos cadeia, nós somos, às vezes, tribunal. Tribunal principalmente, né? Porque a gente adora julgar e ser julgado. Né? Quando a gente não está julgando, a gente está sentando no banco de réu. Então, eu falo isso por mim, gente. Vocês não, que vocês são tudo iluminados já, tá? Eu estou aqui explanando o que está no meu coração. Então, quando nós nos transformar em tabernáculo de luz, realmente, deixar essa luz dentro, que nada vai nos ofender, porque nós vamos deixar de ser ofendíveis. Ai, falou isso de mim, oh meu Deus do céu, eu não merecia isso. E fica aquela ladainha que a gente faz, aquele escândalo com aquilo, sem pensar o que passa no coração da outra pessoa, por que ela fez aquilo. A gente não sabe se foi uma influência, se foi do coração mesmo da pessoa que está conturbado, passando por uma dificuldade muito grande. Né? Eu lembro um exemplo que está num dos livros de Chico, que é mais ou menos assim. Não, Divaldo, desculpa. É uma história de Divaldo, que Divaldo uma vez entrou num ônibus lotado. E tinha um senhor, e ele ficou atrás do senhor, e o senhor começou a dar pisão no pé dele, pisava, estribuchava, pisava muito no pé dele, querendo fazer, assim, literalmente querendo arrumar uma briga. E passou um tempo, Divaldo foi atender uma família, que a mulher estava muito doente, com câncer, estava muito doente mesmo, já prestes a desencarnar, mas um sofrimento assim, porque era uma pobreza também muito grande. E ele foi lá e começou a atender, e de repente chega o marido da mulher. Quem que é o marido da mulher? O mesmo cidadão que fez aquilo no ônibus com o Divaldo. E o Divaldo falou que pensou até mal dele, né? Porque dói, né? Pisão no dedão, imagina, a unha encravada, e alguém vem e pisa em cima, gente. Não é fácil, né? E aí ele começa a conversar, daí fica amigo do cara, né? Daí o senhor esse, ele explica, olha, Divaldo, eu estava passando tanta dificuldade que eu estava querendo me matar. Só que eu não tive coragem de me matar. Então, eu estava provocando alguém na rua para ver se alguém me matava. Eu queria provocar as pessoas. Então, a gente, no nosso nível de entendimento, não do Divaldo. O Divaldo, ele conseguiu se controlar. Mas, às vezes, a pessoa faz aquilo que ela vai por desespero.
porque não consegue ajuda. Então ela busca alguma coisa para que aconteça alguma coisa assim que não tem explicação, né? Que a gente bola isso na cabeça, esses planos, e a gente não sabe o que está realmente no coração da outra pessoa. A gente não sabe se de repente nós fizemos mal para aquela pessoa, se a gente falou alguma coisa assim, uma pontinha que magoou aquela outra pessoa. E por nosso lado nós não sabemos perdoar isso. Então, quando nós tivermos esse tabernáculo, né, essa casa, esse quarto iluminado para receber tudo isso, a gente vai abdicar de tudo. Não vai ter armas. A faca vai ser usada para comer, para cortar, para trabalhar, né? Não vai ser usada para cometer crime. A nossa boca vai estar melhor, passando somente água limpa, o evangelho. Para nós vamos melhorar. Então, o futuro é esse. Esse é o futuro que nós almejamos. E como nós vamos construir o futuro? Todos nós podemos. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. A gente não pode falar nós não podemos. Nós podemos construir esse futuro com as nossas atitudes de hoje. Qual é essa atitude? Perdoando, amando, tentando ajudar a pessoa, entendendo que a pessoa está naquele nível de aprendizado. Se a pessoa ela gosta de ela se compraz com crime, de machucar outra pessoa, nós temos que entender que aquele instinto daquela pessoa, ela não conheceu ainda o que nós conhecemos. Ela não sabe ainda desse manancial de bondade. E o que nós temos que fazer? Simplesmente jogar dentro de uma cela, trancar a porta, jogar a chave no lixo e dar pão e água pelo resto da vida? Porque nós passamos por isso também, né? Ou nós não viemos de santo, não é assim, de santo ao átomo. Nós viemos do átomo para ser santo, para ser anjo, né? Então nós, com certeza, passamos por esse momento de primitivismo. Nós já passamos por isso, de sobrevivência, de ter que matar para sobreviver. Isso já acabou para a gente. Mas ainda tem irmãos que ainda não acabou, e a gente tem que entender e orar por eles. E orar pelo mundo. Ok? Nós temos que orar pelo dirigente nosso. Agora, eu vou trazer aqui uma oração, que eu não vou fazer a oração final, não. Eu vou pedir para essa senhora aqui fazer a nossa oração, pedir para Yasmin fazer a nossa oração. Depois eu volto aqui para o nosso comentário final, mas a oração eu vou pedir para ela. Só que eu não consegui colocar aqui no vídeo. Eu vou ter que abrir outra janela para colocar, tá bom? Só me dá um minutinho para me fazer aqui. Só um minuto. Um minutinho só. Vamos lá. Eu vou fazer o meu share screen. E vocês no som, faz um joinha aí. Eu vou voltar aqui porque eu acho que não está saindo, não. Ninguém falou nada? Eu acho que não está saindo. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minuto aqui. Eu acho que agora vai sair. Vocês falam para mim se está saindo o som, por favor, tá?
Queridos irmãos, estamos passando por um momento muito triste e difícil em nosso planeta. E agora, saiu o som? Perfeito. Então eu vou lá, vou soltar aqui, tá? Obrigado, Cibele. Vamos lá, então. Com as guerras entre os povos e as quedas sucessivas de aviões e de passagens abruptas para o plano espiritual de irmãos que desconhecem a sua condição de espíritos imortais. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, nos esclarece que as energias promovidas pelas orações se multiplicam quando partem de muitos corações. Nós da TV Nova Luz convidamos você, amiga querida, amigo querido, a se unir a partir de hoje em nossas orações às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Pedimos que convidem outros irmãos para que assim, unidos, a partir do mundo material, possamos abrir uma verdadeira clareira de luz com as nossas melhores energias, favorecendo a espiritualidade superior na realização da tarefa de socorro aos milhares de irmãos envolvidos nesses difíceis processos coletivos. Vamos orar. Senhor Jesus, luz de nossas vidas, modelo e guia da humanidade. Neste momento, todos nós unimos os nossos corações para rogar por toda a humanidade, em especial pelos lugares onde há guerras, onde irmãos tiram a vida de outros irmãos, aonde tanta dor e tanto sofrimento invadem os corações humanos. Ó Mestre Jesus, neste momento, nós nos unimos, encarnados e desencarnados, rogando ao teu coração magnânimo que os dirigentes das nações sejam tocados em suas mentes e corações com relação à realidade espiritual, as responsabilidades que assumem diante das suas decisões. Ó Jesus, que do teu coração magnânimo luzes se derramem sobre toda a humanidade, auxiliando os companheiros que iniciam o grande retorno à pátria espiritual, sem o preparo devido. Ó Mestre, neste momento, nós te rogamos a presença amorosa em todos os rincões do planeta, que os homens sintam em seus corações a tua sagrada presença e que deem um basta às iniquidades, à crueldade e ao desamor. Seja conosco, Senhor, agora, amanhã e sempre. Que assim possa ser, Senhor. Seja em nossos corações agora e sempre. Bom, pessoal. Ok, pessoal, voltamos aqui. Essa foi a nossa oração final, pedindo pela paz no mundo,
que é o que nós podemos fazer. A gente fala assim que já a gente não pode fazer nada. Com certeza nós podemos fazer. Aceitar o convite de Deus, de Jesus, e fazer a nossa oração. Nós orarmos pela humanidade, orar pelo nosso vizinho, orar pela nossa casa espírita, orar por esses mentores maravilhosos que preparam a nossa casa espírita, preparam a nossa casa para receber o Evangelho no lar. E aqui fica o nosso desejo para vocês de muita luz, de muita paz, e que possamos nos reencontrar em breve na nossa casa espírita, no domingo que vem, lembrando que a casa oferece muitos estudos. Vamos nos unir, uma horinha, uma hora, escolhe um estudo da semana, vem estudar com a Dirlene, segunda-feira, com a Terezinha na segunda-feira, quarta-feira, Terezinha, o estudo de um livro maravilhoso, da Ivone do Amaral Pereira. Na quinta-feira nós temos a Gênese. Na sexta-feira nós temos a Silma, com o Livro dos Espíritos. No sábado nós temos estudo com Luci, com o Edson, com a Cibele. No domingo nós temos o atendimento fraterno, com a Geilza. Temos o Nuno estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a palestra. Nós temos várias opções. E se alguém estiver precisando de prece, que ajuda espiritual, conversa com a Silma, que tem as preces intercessoras. Isso é muito bom. Nós oferecemos também as preces intercessoras com a Silma, que é a Terezinha e a Silma que coordenam. Então, fica aqui, me despeço agora de vocês, que Jesus abençoe e que nós possamos juntos progredir, um ajudando o outro, da melhor maneira possível. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Amém.